Olá, irei apresentar o seminário de estética, a estrutura do seminário de estética. Meu nome é Alice Nunes, a matéria é Estética e História da Arte, docente Carol Érica, curso Arquitetura e Urbanismo e a Faculdade Mário Thaís. Materiais usados. Materiais usados foram cola de silicone e cola branca lavável, linhas de costuras, círculo de isopor, palito de churrasco e bugigangas. Na foto aqui que eu coloquei não tem todos os materiais porque eu fui pegando a partir das necessidades que eu tive, mas tem basicamente quase todos os materiais que foi utilizado. Procedimento. A primeira coisa que eu fiz foi cortar o palito de churrasco ao meio e eu coloquei ele no centro do círculo de isopor. Depois, no passo 2, que podemos ver na imagem, eu coloquei uma linha bege amarela nesse palito, criando essas curvinhas, e colei também uma linha verde, dividindo o círculo ao meio, podemos dizer assim, criando um triângulo, dessa ideia de triângulo. No passo 3 eu fiz a mesma coisa, coloquei outra linha, também dividindo o círculo de isopor ao meio, criando outro triângulo, ficou parecendo meio que uma pirâmide. No passo 4, eu acabei esquecendo de tirar mais fotos, mas eu comecei a colocar várias linhas nessas linhas, amarrando outras linhas nas linhas que eu coloquei, que eu tinha dividido o círculo de isopor ao meio, que estava formando um triângulo, e coloquei várias outras linhas, criando outros objetos, outras imagens geométricas, e fui amarrando e criando essas imagens. Aqui no passo 5 você pode ver como é que estava, né? Eu coloquei várias linhas e deu essa ideia de meio geométrica, assim, meio... não estava muito regular. Eu aproveitei também e coloquei outra linha roxa, da mesma forma que eu tinha colocado a linha verde e rosa, criando essa ideia de triângulo, que pode ser vista melhor no passo 6. Aqui está no passo 6, eu coloquei também mais linhas e amarrei mais linhas e dá pra ver essa linha roxa roseada. No passo 7 eu senti que estava muito vazio o círculo, então eu colei linhas meio assim soltas na base do círculo de isopor para não ficar muito vazio, porque ficou muito vazio. E você pode ver como no passo 8 como estava, como é a visão em cima, né, se você ver por cima. E no passo 9 e no último eu aproveitei e peguei algumas bugigangas que eu tinha aqui em casa e colei também para não ficar tão vazio o círculo branco. Agora, descobertas. Bem, eu descobri que eu não tenho criatividade, podemos dizer assim. Foi bem difícil montar essa escultura porque eu não tinha um tema específico. Assim, eu acho que quando tem um tema, sabe, certo para se fazer, eu acho que eu consigo trabalhar melhor. Se eu for fazendo aleatoriamente, eu não consegui ser tão criativa como eu queria. Outra descoberta também foi que as minhas ideias mudavam a partir que eu ia montando. Quando eu coloquei, por exemplo, no passo 3, eu coloquei as duas linhas formando um triângulo, eu não fazia ideia do que fazer, e eu pensei, vou fazer algo temático de São João. Me veio aquela ideia de... não tem aquele... meio que uma torre e cheia de linhas e as pessoas ficam segurando essas linhas e andando. Eu tava pensando mais ou menos nisso. Só que aí quando eu adicionei as outras linhas, amarrando elas uma nas outras, foi uma coisa totalmente diferente. E então eu percebi que a cada vez que eu ia adicionando mais coisas, minha ideia mudava a partir disso. Relação entre teoria e prática foi totalmente diferente. Eu tinha algo em mente e foi totalmente diferente. Além disso, tive problemas na hora de colar, porque acabou a cola.
a cola secou, então tive que mudar meu plano do que eu pretendia fazer basicamente. E a minha conclusão para esse trabalho é que eu acho que preciso melhorar mais em relação à minha criatividade, porque foi bem difícil, assim, criar algo do zero sem ter meio que um norte do que eu ia fazer. Tipo, eu poderia ter um planejamento, mas não era algo realmente fixo, podemos dizer assim. Então foi bem meio complicado, mas foi rápido de se fazer, podemos dizer assim. O resultado final não me agradou muito, e não gostei muito esteticamente, mas foi o que acho que eu fiz o que eu estava sentindo no momento. Então, essa foi minha conclusão. Obrigada por me ouvir.